Olá, mais um domingo pela internet. Mas se você quiser, mais tarde estaremos presencialmente na nossa sede às 17h30. Caso você não possa, pode nos acompanhar pelo nosso canal do Facebook. Não esqueça, às 17h30. Nós temos uma semana abençoada, ou teremos uma semana abençoada, né? Logo na segunda-feira, nós teremos nossa sala de reflexão. Estarei na sala online às 19h30 para refletirmos sobre as duas mensagens de hoje, a de agora de manhã e a da noite. Não esqueça, passarei o endereço para nossas duas redes sociais do WhatsApp. E estarei às 19h30, entre 19h30 e 20h30 online para conversarmos, tirarmos dúvidas e trazermos alguns comentários sobre as mensagens. Na próxima quinta-feira nós teremos nossa reunião de oração, como sempre estamos tendo online. Então você pode falar com Márcia, pode falar com Cláudia ou com a Semira para saber como participar. No próximo sábado, nossa reunião da juventude, também online, às 19 horas. Então, no próximo domingo, no dia 29, nós teremos o segundo turno das eleições municipais. Teremos nossas programações normais no próximo domingo também. E eu quero agradecer a Deus pelo aniversariante desta semana. Dia 25, Marília estará aniversariando. A minha oração para você, minha irmã, é que o Senhor fortaleça o amor dele em seu coração, derrame sobre você as misericórdias dele e que as palavras do Senhor estejam sempre temperadas nos seus lábios. Parabéns, Marília. Deus te abençoe e te guarde. Nós damos continuidade aos nossos textos sobre encontros. Jesus com encontros específicos. Semana passada, nós vimos o encontro de Jesus com aquele homem que estava à beira do poço de Betesda, sem poder chegar até lá, porque não podia andar. E Jesus foi direto ao ponto, sempre indo ao necessitado, objetivando sempre a necessidade do outro para atendê-la, entendendo sobre as crenças humanas e as suas limitações psíquicas e sempre trabalhando os nossos condicionamentos aprendidos que limitam a liberdade. Jesus olhou para aquele homem e o livrou das crenças e dos condicionamentos. Hoje, nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com a multidão. Um dos textos que fala de um encontro com Jesus com a multidão. Em Mateus capítulo 14, nos versos 13 e 14. Logo antes da multiplicação dos pães, nós veremos uma parte, como sempre, agora pela manhã e a segunda parte à noite. Trago como título dessa mensagem, Retiro de Reflexão e Compaixão. Mateus capítulo 14, versos 13 e 14. Diz assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu quero trazer uma reflexão breve agora pela manhã, na realidade, tentando imaginar os sentimentos de Jesus e trazer para nós como Jesus poderia estar ou como poderia se comportar naquele momento, para que nós reflitamos como poderíamos fazer também. Percebo logo no início do texto uma retirada estratégica. Mas por que essa retirada? Vamos ver um pouco sobre isso. O verso 13
diz que Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. O que havia ocorrido? A gente tem alguns fatos interessantes nesse texto, né? Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, nos versos 30 a 32, a gente vê que esse texto está antes da missão dos 12, quando Jesus envia seus discípulos para as ovelhas de Israel. O texto de Marcos, capítulo 6, os versos 30 a 32, diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer. E aí Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Esse texto do evangelista Marcos complementa o texto de Mateus, já dizendo aqui que Jesus, possivelmente, né, e eu vou interpretar, possivelmente preocupado, né, por causa dos seus discípulos estarem cansados, né, o texto, na fala de Jesus, diz isso, ele diz para se retirarem, para poder descansarem, né, e assim é feito. Eu queria trazer um outro texto em Lucas capítulo 9, nos versos 6 a 10, Lucas 9, 6 a 10, para trazer para vocês um outro evento que estava acontecendo aqui, exatamente neste contexto. Veja, a gente continua falando da missão dos 12. Assim, eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Enquanto Marcos relata a volta deles, dizendo para Jesus como foi, Lucas traz aqui um pouco dos detalhes, né? Verso 7. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é esse de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Veja que aqui no contexto, a gente, além de ter a missão dos 12, a gente tem que os resultados, os efeitos dessa viagem missionária chegaram aos ouvidos de Herodes, e a fala das pessoas que tinham experimentado, né, os resultados dessa viagem, pessoas sendo curadas, gente ouvindo o evangelho, né, os demônios sendo expulsos, chegaram até Herodes numa das possibilidades de ser João. Herodes havia decapitado João Batista. A gente vai ver já um pouquinho mais sobre isso. Então, Herodes claramente diz: não foi João Batista. E quem é esse? A gente percebe que, além do descanso, tinha um motivo aqui também de estarem longe de algumas consequências. Jesus sempre fazia isso. Ou ele se retirava para orar, descansar, ou então porque ainda não havia chegado a sua hora e assim ele se retirava para que as pessoas não tivessem acesso até ele. Veja em Lucas capítulo 5, nos versos 15 e 16, quando Jesus cura o leproso. As pessoas ficam sabendo do que aconteceu, né? Diz assim o texto em Lucas 5, 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele
se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu imagino que o mestre tinha seus momentos difíceis como ser humano, cansado, às vezes perseguido, sugado, às vezes momentos com decisões importantes. Ele precisava se retirar para conversar com o Pai, para saber, para ter direcionamento de como fazer. Nos momentos de perigo, nós percebemos muito isso em Jesus Cristo. A gente está no texto de Mateus capítulo 14, e veja, o verso 13 diz claramente, quando Jesus soube o que tinha ocorrido, ele se retira de barco, em particular para um lugar deserto. Era estratégico Jesus se retirar. Mateus capítulo 14, no verso 23, um texto em continuidade a esse, um evento em continuidade a esse, que nós vamos ver daqui a uns dias. O texto diz, ou o Evangelho diz, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Era uma das características. Eu entendo que é um ensinamento para nós. Em momentos difíceis, em momentos de decisões difíceis, em momentos de perseguições, em momentos de cansaço, é interessante que nós nos retiremos para que, a sós com Deus, descansemos no seu poder e saibamos o que fazer. Muitos de nós somos consumidos pelo tempo, pelo trabalho, pelas coisas que precisamos fazer, preocupados em dar conta de coisas que de repente nem vão ajudar, assoberbados de coisas para fazermos e não temos tempo sequer de olhar para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por isso eu quero trazer uma reflexão retirada desse deserto. A reflexão na retirada deserta com Jesus é algo que fala muito ao nosso coração. E Jesus era um homem experimentado no deserto. Logo em Mateus capítulo 4, nos versos 1 a 4, o evangelista relata que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui a gente tem simplesmente um momento específico de treinamento para a obra, para o seu serviço, para a missão que ele havia de cumprir. E nesse sentido, Jesus nos ensina algo que ele, entre as falas dele para o diabo, ele nos traz algo muito forte em momentos de deserto, em momentos difíceis, de solidão, de desprezo, de sofrimento, em momentos de decisões importantes. Ele fala no verso 4, a gente está em Mateus capítulo 4, verso 4, ele diz a Satanás claramente, porque Satanás diz, você está com fome? Depois de 40 dias sem comer. E aí, você está com fome? Transforma essas pedras em pão, você pode fazer isso. E a fala do mestre está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Eu aprendi na minha vida, na prática diária com Cristo, que está escrito é muito importante. Que a fala de Deus para mim é superior a qualquer outro tipo de sugestão. A fala do Senhor para mim é muito importante nesse sentido. Lucas capítulo 1, nos versos 41 e 42, a gente percebe o quê?
a gente tem um encontro de Maria com Isabel. As duas estavam grávidas, eram primas as duas. Por que eu trago esse texto? Porque eu fico imaginando Jesus Cristo nesse momento. Eu imagino a reflexão dele no deserto, porque Herodes acabara de decapitar seu primo. Herodes acabara de matar alguém que Jesus Cristo conhecia, era parte de sua família. Lucas capítulo 1, nos versos 41 e 42, no encontro de Maria com Isabel, o texto bíblico relata que o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclama: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. João Batista meio que reconhece Jesus no ventre de Isabel. A percepção no ventre é prática aqui. Detectar sentimentos no ventre. Jesus tinha uma ligação muito forte com João Batista. O texto bíblico não traz muitas informações, mesmo porque o texto bíblico não traz muitas informações da infância de Jesus Cristo. Mas essa passagem nos mostra como eles eram ligados. No texto de Mateus capítulo 3, nos versos 13 a 17, Jesus vem a Galiléia, o texto bíblico relata isso, para ser batizado no Jordão. E Jesus precisava ser batizado por João Batista. O texto relata isso. João, no verso 14, a gente está em Mateus 3, 14, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus responde a João Batista: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João concorda com a fala dele. Mas veja a ligação de João Batista com Jesus Cristo nesse sentido. João participou do momento do encontro deles, o primeiro encontro ainda no ventre. E aqui, João simplesmente percebe que Jesus é o Senhor. Jesus é batizado por João Batista. O texto bíblico diz no verso 16 que naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como um pombo e pousando sobre Jesus Cristo. Imagine que de repente os discípulos chegam contando a bênção que foi a viagem, espíritos se dobrando ao nome de Jesus Cristo, pessoas sendo curadas, o evangelho sendo pregado, mas ao mesmo tempo o anúncio de que Herodes havia decapitado seu primo. Eu imagino que Jesus estava num misto de alegria e tristeza ali naquele momento. Eu não sei, talvez até raiva, né? Mas naquele momento Jesus nos prova algo muito forte. Porque muitos de nós teríamos nos revoltado, muitos de nós teríamos levantado hipóteses. Afinal de contas, as pessoas viam Jesus como um rei. Muitos de nós aqui, como hoje, no contexto deste texto, teremos levantado suposições. Veja em Marcos capítulo 6, no verso 31. Quando Jesus chama eles para o deserto para descansarem. Apesar de toda a situação, o texto que nós já vimos relata que Jesus busca
descanso. Descanso. E para muitos que possivelmente entendam que em momentos assim podem se defender com armas, com possibilidades políticas. Simplesmente em Mateus capítulo 26, nos versos 52 a 54, quando a guarda real vai pegar Jesus Cristo ou prendê-lo, e Pedro simplesmente puxa a espada e corta a orelha de um soldado, Malco. A fala de Jesus é muito forte para nós. Essa fala de Jesus em Mateus 26, 52 a 54 ecoa nos nossos desertos de vez em quando. Jesus diz a Pedro: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Se você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, ou de anjos, como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então, no deserto, quando Jesus simplesmente, possivelmente, para mim, tem aquele misto de tristeza, de agonia pela morte de seu primo e de alegria, porque percebeu os seus discípulos, os apóstolos, alegres, comemorando pelos resultados da viagem, eu entendo claramente que Jesus Cristo opta pelo amor. Pelo amor. Como é que você pode provar isso, amigos? Logo mais à tarde, estaremos juntos na continuidade desse texto. Mateus capítulo 14, verso 14, diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus opta pelo amor. Quando eu olho para comportamento ou para os comportamentos de Jesus como este aqui ou como neste momento, eu lembro sempre a fala do apóstolo João. Quem ama, aliás, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque o próprio Deus é a encarnação do amor. Porque Deus amou o mundo, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Senhor, quando eu paro para refletir sobre os comportamentos do teu Filho, eu entendo onde tu queres chegar conosco. Eu entendo a tua paciência, eu entendo as tuas misericórdias, eu entendo a tua graça, porque diante de tanto sofrimento, de tantas angústias e incertezas, eu falo com vocabulário humano, de tantas perseguições. Diante de tudo isso, o teu Filho simplesmente se retira para orar e descansar. Não há uma fala nos lábios do teu Filho defendendo revolta, defendendo luta armada, defendendo tomada do trono de Roma, defendendo tomada de lugar na liderança religiosa de Israel. A fala do teu Filho é sempre permeada por amor. A prática do Messias é sempre prática de restauração no amor.
E a minha oração é que nós possamos refletir quando o Senhor se retira, quando o Senhor fala para que seus discípulos se retirem e descansem. A fala de Jesus no deserto diante de Satanás, quando diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda fala ou de toda palavra que sai da boca do Senhor. A minha oração é que nós entendamos o que o Senhor quer para nós, na manutenção do seu amor como o corpo de Cristo. É por isso que eu oro, Senhor, visito os hospitais no país. Nas últimas semanas, o índice de pessoas contaminadas por Covid-19 tem aumentado. A minha oração é que essa doença não mate mais em nosso país. A minha oração é que o Senhor encoste as suas mãos poderosas, mãos que curam, nas pessoas que estão na UTI ou nas UTIs espalhadas pelo país. Livra as casas, os familiares da morte, Senhor, para a tua honra e glória. A minha oração é que tu enchas os corações dos líderes políticos desse país com teu amor, para que olhem os mais necessitados. Enfim, Senhor, que a tua igreja compreenda o papel dela na sociedade, derramando do teu amor, da tua graça, das tuas misericórdias, da tua cura para a tua honra e glória, Senhor. Nos dá um restante de dia na tua presença e que a tua fala seja sempre a nossa fala. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. É a minha oração para você. Receba o amor, a misericórdia, a graça e se encha de fé e esperança para a honra e glória do Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fazendo sempre resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus te abençoe.